Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos fazer a nossa revisão para a AP do terceiro bimestre, tá? A nossa avaliação de aprendizagem em processo. Por se tratar de uma avaliação em processo, todo início de bimestre vem aí a AP para que a gente possa avaliar tudo aquilo que foi transmitido para vocês, o que vocês conseguiram de fato absorver, tá bom? Então, ela é mais uma avaliação aí que compõe o nosso currículo, tá? A avaliação, aliás, a revisão que nós vamos fazer hoje, ela consiste em pronomes, tá? Em especial os pronomes oblíquos, a questão da interpretação e comparação entre textos, tá bom? Pegando aí sobre os pronomes oblíquos, eles se referem sempre às pessoas, ao sujeito, então são chamados aí também de pronomes pessoais. Existem dois tipos de pronomes que são considerados pessoais. Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós e eles, e os pronomes oblíquos, que eles fazem a relação com esses pronomes retos, só que oblíquos eles funcionam aí sempre como objeto direto ou objeto indireto, mas sempre fazendo a relação ao sujeito, tá bom? Do lado esquerdo aí da tela, vocês vão ver os pronomes retos e do lado direito vocês vão ver a referência dos pronomes oblíquos, tá bom? Então, primeiro aqui, pronome reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os três primeiros, eu, tu e ele, ela, eles são pronomes pessoais do caso reto e eles são pertencentes ao singular. Tá? São as pessoas aí que compõem o singular. Já o nós, vós, eles ou elas, eles compõem aí o plural, quando eu quero me referir a mais de uma pessoa, me incluindo ou não, tá bom? Cada pronome, né, o eu, o tu, cada um deles tem a sua correspondência no pronome oblíquo. Tá? Então, eu consigo fazer a substituição, muitas vezes, destes pronomes retos pelos pronomes oblíquos, sem que isso comprometa o entendimento das minhas frases, tá bom? Então, a referência do eu tá aqui, é o me, mim, comigo. O tu, te, ti, contigo. Ele ou ela, se, si, consigo, o, a, lhe. O nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. E o eles ou elas, os, as, lhes. Tá? Então, aqui estou trabalhando com duas cores. As cores em roxo são os pronomes que eles não precisam de preposição. Então, eu tenho o de, o com, contra. Então, essas aí são as minhas preposições, tá? Que são aquelas palavrinhas que ligam as palavras dentro das frases ou aí das orações, tá? Tem até uma musiquinha que eu nunca lembro, porque é no ritmo de Escravos de Jó, mas eu sou péssima para isso, pra falar, ante a terra, posso encontrar desde, em, só lembro até aí. Aí tem o para, por, perante, sob, sobre, trás, tá bom? Então são essas aí as nossas preposições, tá? Então, o que está em roxo não preciso de preposição. O que está em verde, eu preciso da preposição. Então, no caso do para, né? Não dá para eu falar assim, pega o bolo, mim. Eu vou falar, pega o bolo para, olha a preposição, mim. Tá bom? Tá bom? Só que, ó, o comigo, eu já tenho o com aqui, tá vendo? Contigo. Então, a minha preposição, ela já vem embutida, tá bom? Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Olha lá. Olha como essa frase ficaria estranha. João trouxe um presente para eu. Então, aqui eu estou usando um pronome reto para terminar esta frase, mas ela não fica legal. Né? João trouxe um presente para eu. Então, eu tenho duas possibilidades para utilizar
esses pronomes oblíquos, tá bom? Então, eu vou falar, João me trouxe um presente, tá? Então, aqui, João me trouxe um presente. Ou eu vou falar, João trouxe um presente para mim, tá? Então, eu vou substituir esse pronome pessoal do caso reto pelos pronomes pessoais de caso oblíquo, tá bom? Então, João me trouxe um presente, se referindo a essa primeira pessoa, né, o eu, e João trouxe um presente para mim, também se referindo à primeira pessoa, eu, tá? Então, observem que eu tenho, tanto na primeira frase quanto na terceira frase, eu tenho para. E lembra lá da musiquinha? Então, eu tenho aí a preposição, tá bom? Fazendo aí a ligação entre essas palavras. Agora, observem aqui essa minha quarta frase, minha quarta oração aqui. João virá em casa, pois eu o convidei. Observem que aqui esse o, ele também faz uma referência a um sujeito, tá? Ele está se referindo aqui ao João. O que acontece? Todas as vezes que eu utilizo, né, o a, o lhe, eu estou fazendo referência a um termo que já foi citado. E aí eu preciso observar a qual termo é. Normalmente é o termo mais próximo que siga aí o mesmo critério aí de gênero e número, tá? Feminino, masculino, plural ou singular. Então aqui, ó, casa é feminino. Então, se eu estou usando o eu não estou me referindo a casa. Eu, a eu, como que ficaria isso daí? Então, eu consigo fazer a referência. Então, olha lá. João virá em casa, pois eu o convidei. Ou seja, eu convidei o João. E para não ficar repetitivo, a gente substitui por este pronome oblíquo, tá? Que ele é de terceira pessoa e, nesse caso, no singular, porque eu estou me referindo apenas a João, tá? Se fosse João e Pedro virão em casa, pois eu os convidei, aí olha lá, o meu pronome oblíquo, ele também iria para o plural, tá bom? Então, aqui, João e o, eles estão relacionados, não é o de artigo, tá? O artigo definido masculino, o presente. Ele vem antes, tá? Do termo que ele vai se referir. No caso do pronome aqui, ele vem depois. Ele vai se referir a alguém que já foi citado. Às vezes não, mas normalmente que já foi citado aí na frase, tá? Porque às vezes não, se eu falasse assim, eu o convidei para a festa. Então, olha lá a referência que eu tenho que fazer. Quem é esse o? Eu convidei para a festa. Eu convidei ele para a festa. Eu não disse ele quem, eu não especifiquei quem é este alguém, tá bom? Então, aqui, João e o, olha lá, pronome oblíquo o refere-se a João, ou seja, a um termo que já foi mencionado anteriormente, tá bom? Então, muita atenção com as leituras que pedem esse tipo de pronome, tá bom? Então, eu preciso ler com muita atenção para eu saber a qual termo esses pronomes oblíquos eles estão se referindo, tá bom? Outra questão, comparação entre textos. Tá? Eu posso ter dois tipos de textos diferentes que abordam o mesmo assunto. Tá? E aí, eu tenho que fazer a relação entre eles. Eles abordam o mesmo assunto, mas são textos de gêneros diferentes, de tipos diferentes e muitas vezes com apresentações com dados diferentes. Tá? Às vezes, um texto ele está falando. Aqui eu dei como exemplo, né? Um texto sobre o racismo e um gráfico mostrando a violência racial no Brasil. Então, eu posso ter até mesmo o mesmo assunto, só que com abordagens diferentes. E aí eu tenho que ver a relação que um tem com o outro. Nesse caso, um texto sobre racismo e um gráfico mostrando a violência racial no Brasil, o que eles têm em comum é que ambos vão falar
sobre os problemas que os negros enfrentam aí no nosso país, tá? Então, aqui eu peguei o título de uma matéria, tá bom? Que saiu em 2018, se vocês observarem aqui embaixo, ó, publicado em 2018, tem lá, no Brasil, 71,5% das vítimas de assassinato por ano são pretos ou pardos. É como se, em relação à violência letal, negros e não negros vivessem em países completamente distintos, destrecho do Atlas da violência, tá bom? Então, eu tenho aqui uma notícia que vai falar sobre esse percentual de pessoas que são vítimas de assassinato. E aqui ao lado eu tenho um gráfico, e esse gráfico ele vai até 2010, então está ali falando sobre a violência sofrida por negros e não negros, tá bom? Então aqui os brancos, olha, a gente já pode começar a perceber que tem uma diferença muito grande. O fato de 2010, 24,6% da população branca foi vítima de violência, 85,1% foi vítima de negros, foram vítimas aí de violência racial, tá bom? O que difere um texto do outro? A questão da data, né? Então, esse primeiro até 2018, e o segundo, 2010, e também pode ser por região, tá? Eu peguei 2 textos aí fazendo comparativos nacionais, só que daí eles têm algumas abordagens que são mais específicas, tá? Por isso que é essa diferença. Não que necessariamente tenha havido uma queda, tá? Então, precisamos ficar atentos aos dados que esses textos trazem e ver se de fato eles são complementares, tá bom? Ai, Tati, mas eu tenho que ler os 2 textos? Sim, você precisa ler os 2 textos, porque se são textos comparativos, eu preciso fazer a leitura de ambos para entender o tipo de comparação que será feito, tá? Quando eu falo aí de interpretação textual, a interpretação de texto, dicas, tá? Porque a gente só consegue interpretar um texto lendo muitos outros textos diversas vezes, tá bom? Então, primeiro ponto aí, ler e analisar as informações. Gente, não adianta ter pressa, eu tenho que ler todo o texto e depois voltar nesse texto para reler e fazer essa análise das informações, tá bom? Muitas vezes grifar as informações que eu acho relevante. Quando nós estamos fazendo provas específicas aí de interpretação, eu leio o texto uma vez, né? Faço uma segunda leitura se eu julgar necessário, e aí eu já posso ir para a questão para ver o que aquela questão pede. E aí eu vou fazendo a busca dessa informação dentro do texto que eu já conheço, que eu já tenho uma certa familiaridade, porque eu já fiz a leitura dele, tá bom? Reler o texto em busca de informações explícitas, né, que são aquelas informações que aparecem, aquelas informações que eu consigo localizar no texto e muitas vezes copiar aquele trechinho, ou seja, são informações que estão ali visíveis para qualquer pessoa, e também as informações implícitas, tá bom? Que são aquelas que não aparecem, mas que elas ficam subentendidas. Então eu consigo ter uma ideia, relacionar esse texto com o momento atual. Então, tem alguma coisa desse texto que tem a ver com a nossa realidade de agora? Eu consigo fazer essa relação? Eu consigo enxergar além do que aquele texto está me mostrando? Então, quais são os parâmetros que eu preciso usar? Quais são as informações que eu já tenho, que eu já conheço, que eu consigo fazer essa relação para que esse texto realmente faça muito mais sentido, tá? E identificar os fatos importantes, os fatos históricos. Então, às vezes eu pego, por exemplo, uma poesia, ou eu pego a letra de uma música, eu pego um texto mais antigo, e aí eu começo a fazer a leitura, e aí a pergunta, às vezes eu falo, nossa, mas não tem nada a ver com o texto. Por quê? A pergunta ela não vai ser especificamente sobre o texto, mas sobre o que aquele texto trouxe de importante que acontece na nossa realidade, que acontece no nosso dia a dia, tá? Então, é extremamente importante a gente fazer a identificação desses fatos e também fazer a relação
com o nosso momento atual, tá bom? É o que a gente fala assim, a gente precisa ler nas entrelinhas, a gente precisa sempre ler trazendo para a nossa realidade, certo, gente? Então, a nossa revisão da AP é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contatar e aí a gente vai conversando mais, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e se cuidem.